Olá, seja bem-vindo a este curso básico de fotografia digital. No vídeo anterior, vimos algumas características das máquinas digitais, das lentes fotográficas e as suas respectivas limitações. Neste vídeo, você irá aprender o que é exposição e como usar o modo manual e prioridade de abertura para controlar a quantidade de iluminação das suas fotos. Utilize os comentários do YouTube para críticas, dúvidas e sugestões. Agora que já sabemos como adquirir um equipamento de qualidade, vamos aprender uma teoria básica da fotografia. O que faz de uma foto ser uma foto bonita ou uma foto feia? Há vários fatores que juntos agregam valor à imagem registrada. É o conjunto harmonioso desses fatores que faz com que qualificamos uma foto como correta, bela, perfeita ou surpreendente. Os fatores podem ser classificados em dois grupos. Fatores objetivos, ligados ao uso da técnica e dos recursos do equipamento. Fatores subjetivos, ligados à ideia que o fotógrafo quer transpassar ao registrar a fotografia. Enquanto que os fatores objetivos, ou seja, a técnica, se aprende estudando, os fatores subjetivos, responsáveis pela habilidade, se aprende com a prática. Os fatores objetivos são a exposição. A foto deve estar corretamente exposta, nem clara nem escura demais, muitas vezes alterando a imagem real registrada, ou seja, escurecendo o que está claro demais e clareando o que está escuro demais. Enquadramento. A foto deve estar corretamente nivelada, horizontalmente ou verticalmente na maioria dos casos, ou ajustada em ângulo proporcional à visão do fotógrafo. Além disso, o objetivo a ser registrado deve estar em uma distância compatível, ou seja, o uso correto do zoom, em uma posição correta quanto à iluminação e ausente de informações que não agregam valor à imagem, como um braço de uma pessoa que aparece numa foto, uma cabeça cortada e por aí vai. Foco. A foto deve possuir o foco correto nos assuntos que se deseja registrar, de acordo com a ideia e a visão fotográfica. Definição. A foto não deve ser tremida e, se a ideia de movimento, que os elementos estejam corretamente registrados. Por fim, a ausência de defeitos. São inúmeros os defeitos possíveis que devemos evitá-los. Exemplo, uma mão solta de uma pessoa que aparece num canto de uma imagem, um reflexo muito forte, o próprio reflexo do fotógrafo, olhos vermelhos, objetos na frente da imagem que atrapalham a visão principal da fotografia, elementos que sujam a imagem, por aí vai. Os fatores subjetivos são quase infinitos. Alguns deles são: beleza, ideia de registrar algo, aferindo muitas vezes mais beleza do que realmente tem ou possui. Exemplo, aumentando o grau de colorido de uma foto de flores. Emotividade. Ideia de transparecer uma emoção na imagem. Exemplo, foto mais escura para aumentar a ideia de mistério em uma foto de uma casa antiga à noite. Visão do fotógrafo. Ângulo de visão que modifica totalmente a leitura mental da fotografia. Exemplo, fotografar uma criança no plano da estatura dela, ao invés de fotografá-la na altura sua, ou seja, de cima para baixo. Perspectiva. Uso da ideia de perto e longe para oferir ideia de tridimensionalidade ou profundidade na fotografia. Surpresa. Ideia de registrar algo inusitado, algo que não seria possível aos olhos humanos capturar. Exemplo, o registro estático de um projeto perfurando um ovo, ou de um ovo quebrando ao chão, ou de um balão de ar explodindo. Curiosidade. Ideia de passar algo curioso, de contar informação pela metade, de surpreender. Visão do micro e do macro. Ideia de mostrar algo que não é possível ao olho humano naturalmente. Exemplo, a foto da cabeça de uma abelha ou de outro inseto. A luminosidade durante o dia a dia varia entre o escuro total e o sol intenso. Apesar de as nossas vistas tentarem adaptar-se às situações da melhor maneira possível, ainda assim, as imagens que vemos muitas vezes ficam mais escuras ou mais claras do que o desejável. Já quando fotografamos, nós queremos que esse fator seja corrigido e uma imagem agradável seja sempre o resultado final. Assim, aprenderemos em primeiro lugar quais são os recursos que a máquina fotográfica possui que nos orientam e permite corrigir a falta ou excesso de luz. As imagens são formadas por partículas de luz. Imagens escuras possuem poucas partículas de luz. Imagens claras possuem muitas partículas de luz. Note que a primeira imagem, da noite, há muitas cenas escuras, portanto poucas partículas. Já a imagem da direita apresenta um dia ensolarado de praia, com muita luz e muitas partículas.
Nossos olhos se adaptam a essas situações abrindo e fechando a pupila. As máquinas fotográficas, por sua vez, possuem dois métodos de controle de luz. Um deles é muito similar à pupila humana. Exposição é o resultado do controle da luz no momento da fotografia. A exposição correta está relacionada com a quantidade ideal de partículas de luz que sensibiliza o sensor fotográfico. E cabe ao fotógrafo ou à máquina decidir a quantidade de partículas que serão registradas. Somente no modo manual é que o fotógrafo pode escolher a exposição correta da imagem. Nos outros modos, é a máquina que decide. Nas três fotos acima, você pode observar o resultado de três exposições diferentes. As duas imagens laterais, nós as julgamos como erradas, pois ou está escura demais ou clara demais. Dessa forma, como poderemos controlar a luz para que, independente da iluminação da cena, nossa foto fique sempre corretamente exposta? Similar ao movimento de abrir e fechar das pupilas, para controlar a luz, as máquinas fotográficas possuem um elemento chamado íris ou diafragma. Esse mecanismo funciona como um funil que muda de diâmetro de acordo com a necessidade, deixando passar mais ou menos partículas de luz. Quanto mais aberto o diafragma, mais luz passará. Quanto mais fechado, menos luz passará. Esse controle permite aumentar a quantidade de luz que entra na máquina em situações escuras ou limitar a quantidade de luz que entra em situações claras demais. As máquinas geralmente possuem duas formas de controle de luz, um automático, que atende a 90% das ocasiões, e outro manual, que é necessário quando queremos ajustar a luz para o nosso gosto. O modo automático é feito por meio de um sensor de luz interno, chamado fotômetro. O fotômetro mede a luz externa enquanto é feito o foco e regula a máquina para que aquela quantidade de luz que foi medida. Portanto, em cenas escuras, o fotômetro irá regular o diafragma para que ele fique bem aberto e em cenas claras ocorrerá o oposto. Nas máquinas fotográficas, a regulagem do diafragma é representada pela letra F, que é chamado de abertura. No modo de ajuste manual, ao mudar a abertura, consegue-se controlar a quantidade de luz que entra na máquina, fazendo a foto ficar mais clara ou mais escura que a imagem real. Na aula passada, vimos que há lentes mais claras do que outras. Assim, algumas permitirão aberturas tão claras quanto o f1.2 ou 2.8, mas essas são as lentes mais caras, já que as lentes mais simples e baratas só permitirão a abertura máxima de f3.5 ou 5.6 aproximadamente. Mas o que é esse número? O que realmente significa 2.8 ou 5.6? Entenda que esse número é uma proporção entre a quantidade de luz que entra na parte da frente da lente e a quantidade de luz que passa pela parte traseira. Levando em conta o diâmetro da lente, o grau de transparência dos vidros internos que formam a lente, da quantidade de lentes internas, entre outros fatores, a lente em si acaba por absorver boa parte da luz. Assim, se uma lente fosse f1, ou relação de proporção 1.1 para 1, então 100% da luz que entra na lente passaria pela parte traseira. Se a lente fosse uma lente f2, então 50% da luz é absorvida pela lente e 50% da luz passa e atinge o sensor fotográfico. Ou seja, esse f2, 1/2 ou meio, significa 50%. Se a lente for f4, então 75% da luz é absorvida pela lente e 25% da luz passa pelo sensor. f4 representa 1/4, ou seja, 1/4, 25%. Se a lente estiver regulada em f22, significa que apenas 1/22 de luz passará, ou seja, apenas 0,4% de luz. Esse fator de transparência seria fixo caso não existisse o diafragma. Como ele é uma espécie de funil que abre e fecha, então é possível restringir ainda mais a quantidade de luz que atinge o sensor da máquina. Se o diafragma estiver totalmente aberto, então a abertura corresponde ao grau de transparência da lente. A partir desse valor, ao fechar o diafragma, a lente vai escurecendo até o limite máximo. Exemplo, suponha que você tem uma lente f1.8.
Ao fechar um pouquinho o diafragma, essa lente irá para f2. Fechando um pouquinho mais, ela vai para f2.8, um pouco mais, f3.5, depois f4, f5.6, f8, f11, f16, até o limite mínimo, onde o diafragma estaria fechado ao máximo. Resumindo, a partir da medida de abertura máxima da lente, ao fechar o diafragma, a imagem vai escurecendo. As máquinas digitais que não trocam as lentes têm fator mínimo de abertura em torno de f8. As lentes intercambiáveis para máquinas SLR têm fator mínimo entre f22 e f45. Cada lente tem valores mínimos e máximos de abertura. Não confunda. A abertura grande representa o diafragma bem aberto e é um valor de f pequeno. A abertura pequena, o diafragma está bem fechado e é um valor de f grande. Então, uma lente regulada em f8 passaria uma quantidade moderada de luz. Se estivesse em f22, passaria uma quantidade bem pequena. Já em f2, passaria muita luz. Para modificar o valor da abertura manualmente, posicione o controle da sua máquina no modo manual ou no modo prioridade de abertura. Deve possuir a letra AV ou a letra A, de acordo com a marca de sua máquina. Use o dial da máquina para fazer os ajustes de abertura desejados. Em fotos noturnas ou ambientes fechados, a abertura grande faz com que o fundo fique bem iluminado. Veja esta foto, por exemplo. Abertura utilizada f2.8, velocidade 1/60 e ISO 1600. Com a abertura máxima da lente, conseguiu-se uma excelente iluminação do fundo. O flash tem o seguinte comportamento nessa situação. Se você utilizar uma abertura pequena, ou seja, um valor de f muito alto, apenas o que estiver próximo ao flash será iluminado, algo em torno de 1 a 3 metros. Já se você utilizar a abertura grande, preferencialmente f2.8 ou ainda maior, todo o fundo ficará iluminado também. Outro fator que ajuda a iluminar o fundo é o ajuste correto do ISO, mas isso veremos mais para frente. Se a sua lente for escura, como uma lente f3.5, por exemplo, você jamais irá ter um fundo iluminado como dessa foto. Neste exercício, iremos verificar que, ao mudar a abertura, a máquina recalcula a velocidade adequada para a foto. Independente da abertura que utilizemos, ao ajustar a velocidade, a foto final terá a mesma exposição, ou seja, serão todas muito parecidas. Entretanto, ao colocar uma abertura muito pequena, pode ser que a velocidade escolhida pela máquina seja tão baixa que a foto fique tremida. Então aqui você já aprende mais uma dica. Cuidado com velocidades muito baixas, pois as fotos podem ficar tremidas. Não se preocupe agora com a velocidade, vamos falar dela na nossa próxima aula. Dê um pause no vídeo para você poder fazer este exercício prático. Coloque a sua máquina configurada para o modo prioridade de abertura, geralmente marcado pelas letras A ou AV. Verifique no visor qual foi a abertura selecionada. Provavelmente deve ser f3.5, f8, f5.6, algum valor parecido com esse. Dê um pequeno toque no obturador até que você consiga fazer o foco em um objeto qualquer. Verifique no visor qual foi a velocidade calculada pela máquina para a abertura que você selecionou. Registre a foto e veja o resultado final no visor. Use o controle de dial da máquina para alterar o valor da abertura, mudando 1 ou 2 pontos para mais ou para menos, ou seja, abrindo mais a abertura ou fechando mais. Repita os passos 2 a 6. Veja se você conseguiu observar alguma diferença entre as fotos registradas, especialmente quanto à exposição. Uma dica: se você estiver fazendo esse exercício numa sala fechada, iluminado apenas por lâmpadas, pode ser que a sua foto fique sempre com velocidade muito baixa e assim tremida. Tente fazer esse exercício durante o dia e, de preferência, ao auxílio da luz do sol.
Poste suas dúvidas e sugestões nos comentários do YouTube, responderei o mais breve possível. Na nossa próxima aula, aprenderemos a controlar a velocidade da máquina e como ela influencia a fotografia. Posteriormente, de posse desses dois conceitos, vamos aprender qual é o resultado prático em se alterar aberturas e velocidades nas fotos. E não é apenas a exposição, viu? Até breve!